E o tema dessa palavra é paz e alegria em meio ao processo. Amém? Paz e alegria em meio ao processo. E eu estava me lembrando, quando eu e a Nanda a gente chegou aqui, a gente estava vivendo no Brasil uma situação muito difícil financeiramente, passando por um perrengue no Brasil. Quando a gente descobriu que o green card que minha irmã tinha aplicado para mim há 12 anos atrás tinha sido aprovado, Deus ele simplesmente moveu o universo para que a gente descobrisse isso. A gente não estava acompanhando, a gente descobriu de uma forma muito de repente. A gente descobriu isso e Deus ele movimentou o mundo para trazer a gente para cá. E nesse processo a gente viveu muitos milagres, porém nesse processo havia muitos perrengues. Não consigo nem falar dor, porque até o apóstolo Paulo fala isso, que os momentos que a gente vive aqui de dificuldades, eles são leves e momentâneos, quando a gente vive sob os cuidados do nosso Deus. Foram momentos muito difíceis, porém leves e momentâneos, era o que a gente sentia no nosso coração, enquanto a gente estava passando por esse processo. E a gente viveu muitos milagres até a gente chegar aqui, a gente colocar os nossos pés aqui. A gente foi recebido por uma amiga querida do meu trabalho. Ela hoje é minha amiga querida, porém na época a gente nem se falava direito. Ela abriu as portas da casa dela para receber a gente e Deus escancarou as portas para a gente quando a gente chegou aqui. Todas as coisas começaram a fluir. Eu e a Nanda, a gente, graças a Deus, a gente conseguiu vir para cá já empregado por empresas. Eu fui transferido da empresa que eu trabalhava no Brasil para cá. A Nanda foi contratada estando lá no Rio já para trabalhar numa empresa grande aqui também. Nossa vida estava fluindo. A gente encontrou um lugar para a gente viver que era maravilhoso. A gente estava super feliz. A gente lá no Brasil dirigia um Foxzinho, lembra do Fox? Fox 1.0, não tinha nem cavalo, era jumentinho que puxava. Para subir ladeira era um esforço, a gente quase que tinha que sair do carro para empurrar o carro. E a gente chegou aqui, Deus nos surpreendeu também com bens. Acho que nada disso tem muito valor, tudo é passageiro, né? São coisas que boas, grandes, que Deus faz para a nossa alegria. E a gente estava vivendo uma vida maravilhosa, nossa vida toda organizadinha. Nós estávamos frequentando uma igreja que era indicação da Marcele Fragali, filha do nosso pastor Fragali. Ela falou, gente, vai lá, a igreja é muito boa, louvor maravilhoso, o pastor é maravilhoso. E eu e a Nanda, a gente estava indo lá. Todos os domingos estávamos lá, estávamos participando de grupo de conexão, mas por algum motivo havia um buraco no nosso peito, um vazio no nosso peito que a gente não estava conseguindo entender o porquê. A ponto da Nanda chegar um momento e falar, amor, se for para viver com essa sensação, eu prefiro voltar para o Brasil e a gente voltar a frequentar a Nova, onde a gente vivia numa atmosfera de fé, aonde não importava o que a gente estava passando, nós estávamos maravilhosamente bem no nosso interior. Meu Deus. E no meio disso, dessa reflexão que eu e ela a gente estava fazendo, a gente parou e falou, cara, não, Deus ele definitivamente não nos trouxe para cá, para essa terra, para a gente simplesmente viver uma vida boa. Deus definitivamente tem um propósito para nossas vidas aqui. E foi quando a gente decidiu abrir o grupo de conexão e cá estamos. Né? Abrimos um grupo de conexão, fui lá no Facebook, escrevi um texto desse tamanho assim, que em resumo era falando, gente, acabamos de chegar, a gente não se adaptou em alguma igreja, a gente está convidando você que quer vir aqui em casa para compartilhar do amor de Jesus e no final vamos ter um lanche. Aí apareceu gente. E a nossa vida começou a ter propósito.
nossa vida começou a ter propósito. E aquele vazio, aquele sentimento que a gente tinha de, cara, tem alguma coisa faltando, a nossa alegria não está completa. Naquele momento a nossa alegria passou a ser completa. Começar a cuidar de uma igreja traz muita responsabilidade, gente. Quem foi? Acho que era o JP que estava falando da quantidade de barba branca que me nasceu aqui embaixo, ó. É muita preocupação, é muito tempo de dedicação, mas a alegria que isso traz para as nossas vidas não tem preço. E a alegria que a gente tinha quando a gente encontrava brasileiros aqui que estavam vivendo bem, estavam morando onde queriam, tinham tudo que queriam, mas estavam para voltar para o Brasil porque não viam propósito em suas vidas. Meu Deus. Só a gente que se sentiu assim? Às vezes a gente se depara com momentos da nossa vida que a gente olha, caramba, glória a Deus, tem tudo, está tudo fluindo bem, mas parece que a gente permanece com uma sensação de que tem coisa faltando. E a verdade é que nós fomos criados por um propósito. E a gente se distrai com os compromissos que a gente tem, as responsabilidades que a gente tem no nosso dia a dia. A gente se distrai com isso e quando a gente vê, a gente está tão distraído que é justamente o que o inferno quer, gente, na verdade. Que a gente esteja completamente distraído com as coisas da vida e aquilo, o propósito real ao qual Deus nos chamou, esteja ali, guardadinho. E aí vem aquele sentimento de que tem coisa faltando e aí começa a bater o desespero, e aí os problemas vêm, e como a gente está no meio do problema e não está focado naquele propósito que Deus tem para as nossas vidas, e a gente começa a achar que as coisas podem dar muito ruim, e aí a gente começa a se preocupar muito, a gente começa a ficar desesperado, a gente começa a ficar ansioso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quem sabe do seu propósito não tem um pingo de preocupação. Se você sabe do propósito que Deus tem para a tua vida, tu pode estar no meio de um avião, na pior turbulência da história da humanidade, que você vai ter a certeza absoluta, a convicção de que aquele avião não vai cair, porque Deus tem um propósito para a minha vida. Amém? Eu tenho a plena convicção de que não importa o que acontecer no universo, eu não vou agora, gente, vocês vão ter que me aturar. A gente ainda tem muita coisa para fazer aqui. E quando os momentos difíceis vêm, quando a dificuldade vem, a certeza que a gente tem é que Deus está provendo uma solução, não porque eu sou bonzinho, não porque eu sou pastor de uma igreja, é porque eu estou focado no propósito que Ele tem para a minha vida, cara. E se o plano é dEle, é a responsabilidade dEle me prover de tudo aquilo que eu preciso para cumprir o propósito que Ele tem para a minha vida. Faz sentido isso, gente? Então, às vezes a gente passa muito tempo da nossa vida tentando, nos preocupando e tentando nos suprir daquilo que a gente está sentindo que está tendo falta, que é o caminho completamente inverso daquilo que a gente deveria estar fazendo. Nós fomos chamados com um propósito. Nós nascemos em Cristo Jesus, recebemos uma nova vida em Cristo Jesus. A gente sabe que a gente está vivendo aqui por um período de tempo só. Nosso destino final é a glória, para a gente viver uma vida maravilhosa com o nosso Senhor Jesus. Esse é o nosso destino final, onde não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter desespero, não vai ter perseguição, não vai ter nada disso. Aonde eu quero estar é com Ele. Se eu não tivesse esse propósito para a minha vida, eu já tinha falado, Senhor, me leva. Porque eu não tenho dúvida que contigo é muito melhor. Mas eu tenho um propósito para a minha vida. E se Ele criou e me deu esse propósito, é Ele que me sustenta para que eu possa viver esse propósito. Faz sentido isso, gente?
Então, quando eu estou focado naquilo que Ele tem para a minha vida, eu estou constantemente sendo dirigido pelo Espírito Santo. Tudo isso que eu estou falando agora, o Espírito Santo falou muito no meu coração aqui, e eu anotei alguns versículos que eu nem passei para o pessoal do backstage para colocar, mas se vocês quiserem anotar, Efésios 2:10 fala: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Eu fui criado em Cristo Jesus, cara, não é para ficar trabalhando na IBM todo dia, administrando o dinheiro dos outros. Não fui criado para isso. Eu estou fazendo isso para que Deus me colocou ali, para através desse lugar, Ele me suprir daquilo que eu preciso, para, na verdade, eu cumprir as boas obras que Ele me chamou para fazer e para viver. Faz sentido isso, gente? Estava conversando com o Liu também, Liu falando sobre o trabalho dele e desafios que ele vive, como todo mundo vive em todo o trabalho, e ele me falando: meu irmão, estou aqui porque eu sei que Deus tem um propósito para a minha vida aqui, e não é propósito financeiro para eu me tornar gerente ou dono de uma dessas lojas, não, é propósito de vidas, é para Deus continuar me usando aqui para alcançar vidas, para ser usado para tirar a escama dos olhos de pessoas que vivem uma religiosidade horrorosa, que não conhecem o coração de Deus. Eu estou aqui para isso. Palavras do Liu. Talvez não seja tão assim, mas foi mais ou menos isso, não foi, Liu? Estão entendendo? Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Gente, quando a gente acorda de manhã cedo, e a certeza que a gente tem é que hoje, a certeza que eu tenho é que eu não acordei para eu me conectar no computador e fazer o meu trabalho. Eu acordei hoje de manhã para viver o propósito que Deus tem para a minha vida. Deus, qual é o plano para hoje? Quando eu penso qual é o plano para hoje, eu já estou conectado com Ele. Não fiz simplesmente um devocional para edificar a minha vida, mas eu me conectei com aquele que planejou a minha vida, e Ele tem um plano para eu viver conectado a Ele, seguindo a direção que Ele tem para a minha vida. Se Ele tem um plano para a minha vida, tudo que eu faço por uma direção do Espírito. Então, indo para um trabalho, eu estou conectado com Ele, é Ele que vai falar: vira aqui, porque vai ter um acidente ali. Vira aqui, entra aqui, espera mais um pouquinho aqui, faz esse trabalho com mais calma, porque eu estou te livrando dali da frente, de alguma coisa. Já pararam para pensar isso? Já pararam para pensar quanto livramento a gente pode viver com Deus, quando a gente está completamente conectada com Ele, focados no propósito que Ele tem para a nossa vida? Meu Deus do céu, o plano é dEle. Se o plano é dEle, eu estou aqui simplesmente vivendo aquilo que Ele tem planejado para eu fazer. Ele está me dando a direção em tudo que eu tenho que fazer nesse dia. Oh Deus, Romanos 8:28 fala: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não para por aí não. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então olha só, a gente ama essa parte de: caramba, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, eu te amo tanto. Oh, Pai, você é tão maravilhoso, como eu te amo, Jesus. Aí eu tenho certeza que tudo vai dar certo, porque eu te amo. A palavra fala: porque eu te amo, todas as coisas cooperam para o meu bem. Aleluia, coisa maravilhosa. Mas não para por aí não. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. A gente conectado ao propósito que Ele tem para a nossa vida, tudo
na nossa vida vai cooperar para o nosso bem. Faz sentido isso, gente? Salmos 37:5 fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Tudo fará. Tudo, tudo, tudo na tua vida. Teu trabalho, tudo. O caminho está entregue. Minha vida é tua. Eu sou um instrumento teu, estou aqui, eu queria estar contigo. Mas tu tem um propósito para a minha vida aqui. E o plano é teu. Se o plano é teu, meu Deus, o caminho é teu também. A minha vida é tua também. Quem eu sou, o que eu penso, o que eu vivo, eu entrego a você, Pai. Gente, e a gente está aqui, fluindo e renovando a nossa mente, amém? Eu sei que não é fácil, não. Eu sou humano também. A gente tem fraquezas. A gente perde o foco, a gente muda o foco. Quando a gente vê, a gente está fazendo besteira, coisa que não deveria estar fazendo, envolvido com coisa que não deveria estar envolvido, porque a gente se distraiu com as dores do mundo, com as dificuldades, as lutas que a gente tem aqui nessa terra. Mas Jesus, ele está sempre presente para ajustar o nosso foco e nos colocar no caminho que ele preparou para a gente. Amém? Então, quando a gente está aqui meditando e renovando a nossa mente na palavra, nada do que Deus traz para a gente vem acompanhado de peso e condenação, mas é um despertar da nossa mente, é a revelação, a clareza da nossa mente, daquilo que estava obscuro e veio à luz para nos dar a direção daquilo que Ele tem para a gente. Amém, gente? Agora vamos entrar na palavra. Paz e alegria no meio do processo. Amém? Paz e alegria no meio do processo. Então a gente falou agora um pouquinho sobre quando a gente está vivendo o plano que Deus tem para a nossa vida, todas as coisas vão bem, porque a gente está sendo dirigido por Ele. Porém, nesse caminho existem, gente, Jesus ele falou, vocês terão aflições, cara. Tem aflição pra caramba, tem muita aflição, porque esse mundo está nas mãos do maligno, cara. A gente vê um inferno aí fora. Eu não sei como aqueles que não têm Jesus sobrevivem, meu irmão, porque a gente vê pessoas da igreja, não da Nova Church, glória a Deus por isso, mas a gente vê crentes desesperados, crentes perdendo o cabelo. De forma não natural. Obrigado, meu amor. É isso aí. A palavra fala que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, né? No meu caso, Ele sabia quantos tinha. Ele me ama igual, tá? Não é porque eu não tenho cabelo que Ele não está contando. Ele sabia quantos tinham. Amém, gente? Mas nesse processo, nessa caminhada, tem dores, cara, tem tempo de espera, que a gente precisa estar ligado nesse tempo de espera e no processo. Eu quero ler com vocês Marcos 4, 26 ao 29. Marcos 4, 26 ao 29 diz o seguinte: ele prosseguiu dizendo, Jesus prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. E eu quero hoje meditar um pouquinho com vocês sobre esse versículo. Quero destacar alguns pontos para a gente falar sobre a questão desse processo e essa parábola tão incrível que Jesus compartilhou com a gente agora.
e a profundidade do que essa palavra diz. O versículo 26, ele começa falando que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança uma semente. E aí Jesus ele começa falando, o reino de Deus é semelhante a... Se a gente tivesse ali naquele público ouvindo Jesus, quando ele começou a falar o reino de Deus é semelhante a, tu ia esperar um negócio gigantesco. O reino de Deus é semelhante ao Reino Unido, com os castelos e ruas de ouro. Eu ia esperar isso, né? Jesus, caramba, o próprio Deus veio em glória do reino dos céus e está ali. Ele vai falar sobre o reino de Deus. O reino de Deus é semelhante, não falou de ruas de ouro, não falou de castelo, não falou de nada do que talvez a gente imaginaria que ele iria falar. Ele falou, não, o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou uma semente sobre a terra. O reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente sobre a terra. E ele associa ao reino de Deus com algo tão pequeno e simples. Jesus é maravilhoso. Ele traz um ensinamento de algo grandioso e poderoso na simplicidade que uma criança pode entender. E ele associa o reino de Deus a essa semente, que ela foi colocada ali, num buraco de uma terra, num lugar escuro, que ninguém está vendo. Muitas vezes a gente acha que Deus parou de agir na nossa vida, porque aquilo que a gente plantou ali, a gente não está vendo nada acontecer. A gente plantou aquela semente. Quantas sementes a gente já plantou aqui nessa terra, gente? Semente de bondade, semente de generosidade, semente de esperança, ações de graças. Quantas sementes a gente já plantou aqui nessa terra e a gente, às vezes, botou ali naquela terra e a gente não vê nada acontecer. Aquela semente está ali num buraco escuro, que a gente não consegue ver o que está acontecendo, e a gente não sabe o que vai acontecer. Muitas vezes, quando Deus está trabalhando em nossas vidas, a gente não consegue perceber o que Ele está fazendo. A gente não consegue ter a expectativa da dimensão do que aquela simples semente que nós plantamos ali pode se tornar. Porque a gente está olhando com os olhos naturais, ao invés de olhar com os olhos espirituais e crer naquele que faz a semente germinar. Essa palavra é muito poderosa. 3 coisas sobre o reino de Deus nessa palavra. Muitas vezes as coisas do reino de Deus parecem ser pequenas. Muitas vezes parece invisível. E muitas vezes te deixa com a sensação de que você não sabe, eu até semeei, mas eu não sei o que vai acontecer. Só eu que sinto isso, gente. Tu semeia e tu não sabe o que vai acontecer. Muitas vezes estamos achando que não estamos crescendo espiritualmente. Às vezes a gente sente que a gente vai na igreja, a gente semeia, a gente vem aqui e serve. Às vezes a gente acha que a gente também não está crescendo espiritualmente. Mas quem aqui se lembra daquele filme Karate Kid? Quem se lembra, pô, explana a idade na hora. Só eu, Fabinho, quem mais se lembrou? Pô, o novo, teve o Karate Kid novo, né? Mas eu tô falando do antigo. Do Sr. Miyagi. Quem se lembra do Karate Kid? Vocês assistiram? Pô, vocês se lembram que o Sr. Miyagi leva o Daniel-san, leva lá pra casinha dele pra ensinar karatê. E o gurizão vai lá, irmão, felizão. Cara, vou aprender karatê, ninguém mais vai tirar com a minha cara. Vou virar o mestre do karatê. E aí ele chega lá, olha só, para começar o treinamento de hoje, tá vendo esses carros todos aqui? Vamos lavar esse carro. Você vai lavar esses carros para mim. Você passa a esponja de um lado e seca do outro.
Passa para um lado, seca do outro. E o menino vai e limpa os carros todos do seu Miyagi. Aí vai no outro dia, já chega moído. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos aprender karatê? Não, agora você vai lixar o assoalho. Esse assoalho está com muitas farpas. Vamos lixar o assoalho para a direita, para a esquerda. No outro dia, e agora? Agora vamos pintar a cerca. Para cima e para baixo. Assisti esse filme umas 500 vezes, gente. Aí chega o plot twist do filme. Falei certo? Falei? Quando o menino está revoltado, chega, vou embora desse lugar. Chega, eu vou embora desse lugar, porque eu já não aguento mais fazer o que eu estou fazendo. Eu já ouvi tanto isso aqui. Não aguento mais fazer o que eu estou fazendo aqui. Saí lá do meu país. Pô, tinha uma profissão lá. Vem aqui, ninguém sabe quem eu sou. Ninguém valoriza o que eu faço. Olha a vida que eu estou vivendo aqui. Até o Senhor colocar ele para você para se defender, meu irmão, e tu vê que tu tá sinistraço. Tudo aquilo que a gente tem passado aqui nessa vida, talvez aqui ou se fosse em qualquer outro país, tudo aquilo que a gente está passando aqui nessa vida, estamos passando com propósito, quando a gente está sensível a Deus e aquilo que Ele está fazendo em nós e por nós. Você consegue, quando você está sensível ao Espírito de Deus, você consegue ter a noção e a dimensão da tamanha a obra que Ele está fazendo no teu interior, meu irmão. Não era só sobre lixar e sobre movimentos, não. Era uma transformação no interior daquele menino também, daquele menino Reginho. Né, amor? Momentos de aperto que a gente viveu, tantas coisas que a gente viveu, quantas perguntas, por que Deus? Por que eu estou vivendo isso? Hoje faz sentido. Amém, gente? As lutas, as dificuldades, aquilo que a gente está vivendo, isso está gerando em você um poder que tu não tem ideia, meu irmão. Tu vai ganhar o campeonato, cara. A gente vai ganhar esse campeonato. Na verdade, a gente já ganhou, porque a gente parte da vitória de Cristo. Essa luta já foi ganha. A gente não entra numa batalha para imaginar o resultado, pensando que talvez possa haver derrota nesse resultado. De forma alguma. A gente já sabe o resultado, esse resultado é vitória. Em Cristo Jesus somos mais que vitoriosos. Seja a luta, a dificuldade, o perrengue, perseguição, seja o que for que a gente esteja passando, a certeza é que nele nós somos mais que vitoriosos. Amém, gente? Glória a Deus. Versículo 27 fala: noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Estando dormindo ou acordado, agitado ou tranquilo, ansioso ou de boas, Deus está fazendo a obra na tua vida, cara. Você estando extremamente preocupado, extremamente ansioso, desesperado, o que vai ser da minha vida? Ou muito tranquilo? Let me tell you something. O resultado vai ser o mesmo. Porque Ele já determinou o teu futuro. Ele já escreveu a tua vida. Todos os dias da tua vida já estão escritos, meu irmão. Pelo amor de Deus, escuta isso. Aquilo que Ele determinou para a tua vida, nada nem ninguém vai mudar ou vai contra aquilo. Cara, olha só, não tem país, não tem governo, não tem presidente, não tem nada
que vai mudar aquilo que Deus determinou para a tua vida. Amém? Então olha só, viver com preocupação, estresse, medo, pavor, a única coisa que vai mudar é a tua saúde física e mental. Faz sentido isso, gente? Quando a gente crê nisso, a gente tem a certeza, a convicção do plano de Deus para a nossa vida, nada nos abala. Já viram aquele videozinho, nada me abala? Certeza que a Rose pensou nisso. O cara com uma balinha assim na água, falando, nada me abala, nada me abala. Quando a gente tem essa certeza da nossa vida, não tinham visto isso não? Oh, maravilhoso esse videozinho, o cara com a balinha num balde com água, falando, nada me abala, nada. Quando a gente tem a certeza, a convicção, eu tenho um propósito que Deus estabeleceu para a minha vida, eu estou vivendo esse propósito, e Deus, Ele já estabeleceu tudo que vai acontecer na minha vida. Então, meu irmão, não tenho que me preocupar. Não tem com o que me preocupar. Amém, gente? Existe também uma parte nossa que a gente precisa desempenhar, que é o semear a terra, o regar. A gente precisa semear, essa é a nossa parte, amém? Seguir o propósito que Deus tem para as nossas vidas é agir segundo uma direção dele. A gente fala tanto sobre entrar no descanso, viver no descanso. Viver no descanso não é colocar uma rede na nossa casa e deixar a vida me levar, a vida leva eu, dizia o profeta. Não é deitar numa rede e deixar as coisas acontecerem. Entrar no descanso, isso é maravilhoso, ó. Entrar no descanso é agir segundo uma direção do Espírito. Quando a gente age segundo uma direção do Espírito, a gente não é como aquele soldado que está dando tiro para tudo quanto é lado, torcendo que caia em alguém. A direção do Espírito é um tiro certeiro, meu irmão. Tu não erra. Tu está sensível, tu está ouvindo a direção. É isso daqui, ó, que eu tenho para você. É esse o caminho. É aqui. Não erra, não tem erro. A gente vive dessa forma, a gente vive em paz. Qual é o nosso papel? Arar a terra, semear, regar. Como que a gente faz isso, gente? Orando, permanecendo firme naquilo que Deus tem para a nossa vida. Esse semear, esse regar, cuidar da terra, é nosso tempo de intimidade com o Senhor. Nosso tempo de oração com Ele, de ouvir dEle. Oração não é só a gente falar não, gente, pelo amor de Deus. Às vezes a gente está falando e não para ouvir. A gente tem que parar e ouvir e seguir a direção daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Verso 28 fala, a terra por si só produz o grão. A terra por si só produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga. E então o grão cheio na espiga. Deus, Ele sabe a ordem certinha das coisas e como elas precisam acontecer. Às vezes a gente bota lá a semente na terra e a gente já quer que da terra saia um monte de laranja. Eita glória! Tem o tempo, cara. Crescimento do talinho. Tem que esperar. Minha irmã plantou lá na frente de casa. Minha irmã se amarra em jardinagem. Plantou lá na frente de casa um monte de plantinha que, segundo ela, vai dar uma flor que vai dar um monte de borboletinha para o meu filho, o Joshua, poder ficar vendo as borboletinhas. Meu irmão, parece um monte de mato. Outro dia a Nanda falou, amor, que é isso que tua irmã plantou aí na frente de casa?
Pô, será que são as plantas mesmo que ela plantou? Porque tá parecendo mato esse negócio. Tá parecendo weed. Será que a gente não tem que cortar isso não? É o processo, cara. É o processo. Talvez seja mato. Hã? Cara, ela falou que tá nascendo a florzinha tá aparecendo. Mas olha o processo, cara. Olha o processo, o tempo de crescimento daquilo. Aí a gente chegou a duvidar. Quem é que... Mais alguém além... Já duvidou? Da gente estar aqui falando, cara, será? Pô, parece um monte de capim esse negócio. Pô, tô aqui ralando pra caramba, esperando nascer uma florzinha cheia de borboleta. Parece capim esse negócio. Será que a gente não tem que aparar isso daqui, não? Cortar, jogar fora, botar sementes novas. E aí começa a duvidar daquilo que Deus falou no teu coração para você fazer. Cara, quando tu começa a duvidar daquilo que Deus colocou no teu coração, é indício que entrou a incredulidade ali, que tuas forças já foram embora e que você precisa se reconectar com aquele que te chamou para você ouvir de novo aquilo que ele já te disse. Amém, gente? 29, logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. A colheita vai chegar, gente. Amém? Eu falo isso para mim também, gente. Falo isso para mim também. Por muitas áreas na nossa vida. A colheita vai chegar, cara. Não deixa de acreditar. A semente foi plantada, a gente não vê o que Deus está fazendo, mas Ele está agindo a nosso favor. A tua colheita vai chegar, irmão. A boa notícia vai chegar. Amém? A colheita vai chegar. Porque quem faz florescer não somos nós. Deus, Ele não vai fazer florescer e frutificar porque a gente é bonzinho, cara. Não é porque eu sou pastor, não é porque eu venho aqui compartilhar a palavra com vocês, não é porque eu estou pastoreando vocês. Deus não é bom comigo por causa das coisas boas que eu faço. Deus é bom comigo porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Porque é a natureza dEle. Porque Ele é meu Pai. Porque Cristo levou sobre si toda a nossa condenação, todo o nosso pecado, toda a nossa culpa, tudo aquilo que havia contra nós, Jesus levou sobre Ele na cruz. Então não há mais impedimento contra eu e você. O que nos faz viver uma vida de perrengue é a gente estar com a visão completamente distorcida daquilo que Deus já planejou para a gente. Meu irmão, a gente fica igual o povo no deserto, cara. Ao invés da gente estar sensível ao Espírito e ir no tiro certeiro, a gente fica igual o povo no deserto, rodando e falando, Deus, Tu me trouxe aqui para eu morrer? É esse o Teu plano? Para uma desgraça acontecer na minha vida e eu ter que voltar para o Egito? É esse o plano que Tu tem para a minha vida? A gente pergunta isso quando a gente está com o foco desfocado, meu irmão. Quando a gente está com os olhos fixos em Jesus, meu irmão, aqui em volta pode estar a Terceira Guerra Mundial. Você tem a certeza que aquilo que Ele te chamou para ser e fazer e viver vai acontecer. Porque Ele é fiel. Ele é fiel à promessa dEle. Amém? 2 Coríntios 9, o Mendes até leu hoje, 2 Coríntios 9, 8, fala, e Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada. Então, olha só, você já tem graça sobre a sua vida. E Ele vem ainda com toda a graça, que toda essa graça ainda lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas... Paulo é maravilhoso
nisso que ele está falando. Em todo o tempo, olha só, em todas as coisas. Quando tu está vivendo o propósito de Deus, meu irmão, tu já tem a graça de Cristo, tu foi salvo pela graça, a gente recebeu essa plenitude de graça. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, a gente já recebeu essa graça, que é o favor imerecido. A gente merecia a morte eterna, recebemos vida eterna, recebemos a natureza de Cristo, nos tornamos filhos de Deus sem merecer nada, merecendo morte eterna. Ele nos deu vida eterna e vida abundante, Zoe. Em Cristo Jesus recebemos Zoe. Ele nos deu tudo. Nesse momento de salvação, de entrega, ali a gente recebeu plenitude de vida e Zoe. Além dessa plenitude de vida de Zoe, Ele nos promete que Ele ainda vai nos acrescentar toda a graça, para que em todas as coisas, tudo, todas as áreas da sua vida, tudo que você é envolvido, todas as coisas, em todo o tempo, não só um pouquinho de tempo, mas em todo o tempo, tendo tudo, meu Deus, o que é necessário, vocês transbordem em boa obra. Meu Deus. Essa graça escandalosa, como muitos chamam, né? É um escândalo, cara, isso é um absurdo. Isso é maravilhoso, cara. Esse é o coração do nosso Deus. Olha tudo que Ele nos entrega, tudo que Ele nos dá. Mas detalhe, para que tudo isso, cara? Para que vocês transbordem em toda boa obra. Amém? E Deus é maravilhoso porque Ele não nos pede para a gente transbordar em toda boa obra, para que daí então a gente receba a plenitude de graça. Não. Nosso Deus gracioso, Ele nos dá a plenitude da graça dEle em todas as coisas, em todo o tempo, para que daí então a gente transborde em toda boa obra. Meu Deus, oh Jesus, Ray, mas eu não estou vivendo isso, minha vida está só o perrengue, está difícil, está só a luta, está só a prova, meu irmão. 2 motivos, 2 razões que nos leva a deixar de viver isso. Primeira, a gente é mais guiado pelo aquilo que a gente vê e pelas nossas emoções do que aquilo que está escrito na palavra. Quando nós somos guiados pelas nossas emoções, nossas ansiedades, nossas preocupações, quando nós somos guiados por aquilo que nós estamos sentindo, a gente deixa de viver aquilo que já foi nos dado, porque não estamos crendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir aquilo que Ele disse. Amém? Romanos 1,16 fala: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Meu irmão, não tem como a gente viver essa plenitude que a gente viu de graça em todas as coisas, em todo o tempo, transbordando em toda boa obra, se a gente não vive pela fé, crendo que em Cristo Jesus nós já recebemos essa plenitude de vida e de tudo, para todo o tempo, em todas as áreas da nossa vida. Porque a vida do crente, começou pela fé, e ela vai até a segunda vinda de Jesus pela fé na obra consumada dele. Segundo, a fé não passa a funcionar quando a gente acumula fé suficiente para produzir resultados. Não é isso. A fé, ela começa a funcionar quando o nosso coração está alinhado com aquilo que Deus tem planejado para as nossas vidas e aquilo que Ele já declarou na palavra dEle sobre nós. Tanto quem somos, quanto os planos que Ele tem para a nossa vida. Quando a gente alinha o nosso coração, a nossa fé com aquilo que Ele já determinou, é aí que a gente começa a ver o sobrenatural acontecer. Amém, gente?
para a gente encerrar, Hebreus 11, o capítulo de Hebreus 11 fala sobre fé, sobre os pais da fé. E no versículo 8 ele começa a falar sobre Abraão. Quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Ele começa a falar sobre Abraão, ele fala o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, escuta isso, e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Posso ouvir um amém? Abraão, quando foi chamado, ele saiu de um lugar e dirigiu-se a outro que mais tarde ele iria receber como herança. Amém? Pela fé, ele peregrinou na terra prometida, ele peregrinou nessa terra prometida como se estivesse em terra estrangeira. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Meu Deus do céu. Olha só, Abraão, ele saiu, ele ouviu Deus. Ó, sai da tua terra, vem para esse lugar que eu vou te mostrar. Bum, colocou ele na terra prometida. Terra que ele ia receber por herança. A toda a descendência dele, ele ia receber por herança. Trouxe ele para lá. E aí o que acontece? Ele fica rodando como peregrino naquele lugar. Por que ele fica rodando como peregrino naquele lugar? Porque a esperança dele estava numa cidade com alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Meu Deus do céu. A gente às vezes é tão pequeno, cara. Às vezes a gente pensa tão pequeno. Às vezes a nossa visão é tão limitada, cara. Por isso que ele é o pai da fé, Abraão é o pai da fé. Ele saiu atrás de uma promessa. Atrás não, ele saiu por uma direção de Deus para receber uma promessa de uma terra que manava leite e mel. E o que o Abraão estava esperando era uma cidade cujos alicerces, o arquiteto e edificador era o próprio Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho. Um milagre impossível ele viveu, enquanto vivia aquilo que Deus tinha chamado ele para viver. Porque considerou fiel. Por que eles viveram isso? Porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Por que eles viveram? Por que a gente vive milagre, cara? Porque a gente permanece crendo que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir cada uma delas. Amém? Pô, tu tem uma promessa de Deus que tu está esperando? Você não pode duvidar, meu irmão. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Assim, aquele homem que já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia, do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram, escuta isso, sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Que promessa foi essa que eles não viram, não receberam? Que promessa é essa que eles não receberam? Se Deus é fiel, meu irmão, a cada uma das promessas dele, como que a palavra está falando de uma promessa que eles não receberam, mas viram-no de longe e o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos? Vamos dar uma pausa aí, vamos lá para João 8,56.
quando Jesus fala que Abraão regozijou-se por ver o meu dia, ele o viu e se alegrou. Abraão, pela fé, viu a promessa. E essa promessa que Abraão estava em busca, cara, não era terra prometida. A promessa que ele estava em busca era a chegada do Messias, que era da linhagem dele. O Messias, o foco do Abraão. Irmão, terra que mana leite e mel, glória a Deus. Vamos para lá, vamos viver bem lá. Meu foco é aquele que virá, de fato, libertar o meu povo. Vamos voltar lá para Hebreus 11, versículo 14. Os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. O que ele está falando, cara? Que se o foco deles fosse somente a terra prometida, eles poderiam voltar da onde eles vieram, porque eles teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isso é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. Amém, gente? Abraão nunca viu o cumprimento total dessa promessa messiânica e eterna nessa terra, mas ele viu pela fé. Eles enxergaram pela fé aquilo que ainda não podiam tocar. Abraão entendeu que sua vida não era apenas para possuir uma terra terrena, mas sobre caminhar pela fé rumo a uma promessa eterna preparada por Deus. Amém, gente? Deus é maravilhoso e Ele tem planos maravilhosos para a nossa vida, mas isso daqui é muito pouco. E como nosso pai Abraão viveu, a gente precisa entender que Deus ele nos trouxe para cá, sim, por um propósito. Que esse propósito não é só comer leite e mel, meu irmão. A gente foi criado em Cristo Jesus para boas obras. Enquanto estamos vivendo o propósito que Deus tem para as nossas vidas, a promessa dele está se cumprindo e permanece se cumprindo. Enquanto a gente não está vivendo isso, na verdade a gente só está atrasando aquilo que poderia acontecer mais rápido. Vou repetir isso. Enquanto a gente não está com foco no nosso propósito, o motivo ao qual Deus nos trouxe para cá, o plano dele ainda vai se cumprir. Só que de forma mais lenta, porque a gente não está vivendo focado naquilo que ele nos chamou para viver e ser. Amém, gente? E essa terra maravilhosa que ele preparou para nós, que mana leite e mel, não se compara com a terra onde não tem dor, onde não tem sofrimento, onde não tem perseguição, que é o lugar, o destino final onde estaremos com o nosso Senhor Jesus. Amém? Enquanto isso, vamos permanecer firmes no propósito que Ele tem para as nossas vidas e viver cada uma das promessas que Ele tem para a gente. Amém, gente? Vamos ficar de pé.